há um tempinho. E o meu culto, né? Meu culto, ele é assim, eu cultuo diversas divindades, né? Diversas deidades. Mas eu tenho um carinho especial por Dionísio, desde o começo da minha trajetória. Então, o que eu fiz com essa palestra? Eu juntei um pouco desse conhecimento que eu adquiri no decorrer dos anos para poder trazer para vocês um outro panorama, uma outra visão, uma visão um pouco mais aprofundada do mito do Minotauro, que muitas pessoas conhecem. Acho que todo mundo que conhece tem que seja, eu sei, Minotauro, aquele cara estranho lá com a cabeça de touro, né? Então, o que acontece? Eu vou ser bem sincera para vocês. Quando eu comecei a praticar bruxaria, eu tinha 16 anos. E eu achava a mitologia, principalmente a mitologia grega, um saco. Porque eu achava ridículo aquilo. Ai, porque fez isso, é porque pegou isso, fez aquilo e matou. Eu achava realmente um saco, né? Só que eu sempre gostei muito de deuses. E eu ficava assim, puxa, mas... por que assim, né? Então, Minotauro, aquela criatura gigante, né, imensa, era um monstro mitológico. Aí vem um cara lá, Teseu, uma espada arranca a cabeça dele, né? Como assim? Ele é um monstro enorme e tal. E aí eu fui amadurecendo, eu fui crescendo, fui estudando, fui me conectando. E aí eu fui percebendo que os mitos, obviamente, não são aquela coisa literal, né? Ariadne pegou o fio, então você já imagina ela com um novelo de lã, sei lá, uma coisa, né? E ajudou Teseu a adentrar o labirinto do Minotauro. Então, com base nisso, eu pude perceber que que o buraco era mais embaixo. E aí eu fui estudando, e aí eu fui me apaixonando, e aí eu fui gostando. E eu falei, nossa, esse negócio de mitologia é muito legal mesmo, né? Porque o que acontece? A gente tem como fonte de pesquisa, no geral, e a gente tem uma tendência, é uma tendência humana, ficar um pouquinho no superficial, né? Então aí a gente fala assim, Dionísio, deus do vinho. Afrodite é deusa do amor. Hécate é deusa das encruzilhadas, né? Só que aí quando a gente se aprofunda, a gente vê que o negócio não é bem claro, o negócio é muito mais complexo. E isso não só de deuses, como também de mitos de heróis, né? Que a princípio seria o caso do mito do Minotauro, tá? Então, pra gente começar, né? Vou me habituar com isso aqui. Pra gente começar, vamos falar do mito como a gente conhece, assim, tá? No geral. Então, o que conta a história, né? Conta-se que o Minotauro, ele nasceu do amor de Pasífae, ou Pasífae, tá? Por um touro branco. Ela se apaixonou e aí usou filia, né? E aí foi lá e... Opa! E aí ela... Cadê? Aqui. E aí ela se apaixonou pelo touro branco e dessa união nasceu o Minotauro. Então o rei Minos, que era marido da Pasífae, construiu um labirinto para aprisionar essa criatura terrível. Ok? Quem criou foi Dédalo. Até aí todo mundo conhece, tem algumas mudanças bem sutis, mas é isso. E aí o que aconteceu? Um filho do rei Minos com Pasífae, né? E Minos e Pasífae tinham outros filhos, inclusive Ariadne. Ele era campeão dos Jogos Olímpicos, né? Na verdade, ele era tão bom, que as pessoas decidiram assim, vamos falar pra ele lá no labirinto do Minotauro, né? Vamos ver lá. Obviamente sabendo que ele morreria. Então, Minos, muito bravo, e aí tem uma outra versão também que envolve Poseidon e tal. Mas em termos gerais, Minos muito bravo, então exigiu que Atenas, né, na cidade de Atenas, fosse trazido jovens para o Minotauro comer, matar. E aí, o que acontece? Teseu, o herói, né, que super-herói, assim, o que acontece? Ele com a sua grande espada, ele entra lá no labirinto e com uma espadada ele mata o Minotauro. Mas ele não faz isso sozinho. Ele faz com a ajuda de Ariadne, que é essa aqui, né? Ariadne, quando vê Teseu, assim, ela, né? Ela se apaixona por ele. Então ela passa a falar, não, eu faço
Ok, Ariadne, então vamos, né? Uma coisa meio não sei. O que acontece? Ela ajuda Teseu com um fio, o fio de Ariadne, que a gente já vai ver o que é esse fio de Ariadne. A entrar e matar o monstro. E aí ele mata o monstro. Daí, Teseu falou que ia se casar com Ariadne, né? Aquelas promessas que a gente conhece, né? E aí o que acontece? Ele pega e deixa ela numa ilha. Ariadne fica muito triste, chora horrores. Mas aí vem quem? Dionísio, né? Então Dionísio vem, encontra Ariadne triste, chorando e casa com ela. Tinha que ser o Chaves. Então o que acontece? Ariadne, então, segundo aos historiadores, ela sobe de um status, né? Ela deixa de ser mortal para ser uma imortal. Então tem toda uma... A gente vai falar no decorrer da palestra, tem todo um simbolismo da sua coroa, com as estrelas, com a deusa estrela, com uma série de coisas que a gente vai falar no decorrer aí da palestra, tá? Inclusive do tiço de Baco com a coroa de Ariadne. Vocês já devem imaginar, né, o que é. Mas enfim, essa é a história como a gente conhece, assim, o cara tá jogando na internet, Minotauro. É assim, mais ou menos assim que vocês vão encontrar. Porém, contudo, entretanto, todavia, para a gente estudar as origens da religião, do mito do Minotauro, a gente tem que estudar as origens da religiosidade grega. Ai, que chato. Estudar história, geografia? Precisa, né? Mas é super legal, gente. É legal, velho. Então, o que acontece? Aqui eu pus uma imagem, né? Uma imagem do Olimpo. E aqui eu pus o Minotauro e a Senhora das Serpentes, que seria quem? Daqui a pouco vocês vão saber, vocês já devem imaginar. Então, o que acontece? A gente vai ter que se remeter aos minoicos. Toda a religiosidade grega, toda a civilização grega que a gente conhece hoje, que a gente pode se remeter lá ao Olimpo, ela nasceu da junção de vários povos, tá? Muitos povos, então, minoicos, micênios, trácios, um monte de povos que acabaram, um entra, domina, faz, acontece, tal. A cultura e a religiosidade foi se mesclando, então nasceu a civilização grega antiga, né? Que de hoje é bem diferente do que era na antiga. E um desses povos muito forte, que tem assim, que a cultura grega tem uma como fonte muito forte, são os minoicos, tá? Então, para a gente entender o labirinto do Minotauro, para a gente entender o que era o Minotauro, o que conta realmente essa lenda, a gente precisa falar um pouquinho deles. Então, os minoicos, a gente tá aqui, ó, para falar dele, tá? Idade dos metais. Eu separei aqui bem grosseiramente as eras. Aqui já tem uma outra divisão, segundo a ciência mais contemporânea. Mas mais ou menos aqui, ó, na idade dos metais é que estão os minoicos. Então é para lá que a gente vai. Preparem as malas. Então, a idade dos metais. Aqui a gente tem, né? Pega mais ou menos esse período aqui, 4.000 anos antes da Era Comum até 1.500 antes da Era Comum. E é dividido em Idade do Bronze e Idade do Ferro. Tem umas outras divisões aqui, mas não importa. Essa época marcou o quê para a humanidade? Tá? A metalurgia, as armas de guerra, que vocês estão vendo são armas de guerra mesmo, não sei se conseguem ver direitinho. As primeiras cidades foram formadas nessa época, porque antes a gente era nômade, né? A gente não se estabelecia, a gente ia lá, não tinha questão da agricultura, essas coisas, a gente ia lá, comia o que tinha ali, né? Não tinha plantação, aí saía e ia para outro lugar. A gente tinha os clãs, pequenos clãs, mas não tinha cidade, essa noção de cidade. Isso começou faz tempo, né? Na Idade dos Metais. E aqui inicia-se o primeiro tipo de escrita, tá? E marca o último período da pré-história, né? Que terminaria a pré-história e aí iria para o Neolítico, Mesolítico, essas coisas.
Bom, Idade do Bronze. É aqui que a gente vai encontrar os minoicos, tá? A gente pode pegar, que as letrinhas estavam tão bonitinhas aqui, ó. Tudo um J e tal. Isso aqui é erro, viu, gente? Não se preocupe. Bom, a Idade do Bronze. Então, aqui a gente pegou para marcar, para falar sobre os minoicos, né? Pra gente entender. Os minoicos, eles floresceram ali no Mar Egeu, que eu já vou mostrar para vocês o mapa, mais ou menos aqui, tá? Ó. 2000 anos antes da Era Comum, até 1100 antes da Era Comum. Só que aqui a cultura cicládica, ela já seria, pré-minoica, pré-minoana. Então seria assim, os vôs dos minoicos, tá? São todas culturas matrifocais, ou matriarcais, ou igualitárias, não patriarcais, de acordo com interpretações arqueológicas. Então, 3.000 anos antes da Era Comum até 2000, os historiadores colocam como cicládica. Então, eles não falam que seriam minoicos, mas tem gente que discorda, tá? Que diz que já é. Aí, Bronze Médio, 2000 antes da Era Comum a 1550, mais ou menos antes da Era Comum, aqui a grande influência minoica em toda aquela região. E aí, aqui já a supremacia do domínio micênico no Mar Egeu. O que aconteceu? Vou contar aqui mais pra frente a derrocada dos minoicos. Quando eles caíram, os micênicos invadiram as cidades minoicas. E aí a gente tem, aí é muito forte na cultura grega essa mistura desses dois povos. Minoica, pacífica, micênico, guerreiro, tá? Tanto que se vocês olharem aquela figura de Teseu, vocês vão ver que ele tem um elmo, né? Figuras minoicas você nunca vai ver com elmo, nunca. Se você olhar e falar assim, é minoico, tá com elmo, não é minoico. Minoico não era guerreiro, tá? Então vamos lá. Aqui eu separei pra vocês, olha só como eles eram grandes, né? Aqui já com a influência micênica, tá? Então, ó, por volta de 3.000 anos antes da Era Comum, né? E aí pega toda essa aqui, ó, esse pedaço aqui do planeta Terra, né? Península Balcânica, Ilha de Creta, Cíclades, por isso Cicládicas, Cíclades são as ilhas, né? As ilhas gregas, que a gente fala, vou para as ilhas gregas, são Cicládicas. Chipre, Troia e o extremo noroeste da Ásia Menor. Tudo isso era minoico e micênico, tá? E aqui especificamente, esse mapa mostra bem mesmo, ó. Tudo isso aqui era, tá vendo, ó, cicládico, aqui eles colocam antes, minoico, especialmente em Creta, tá? E a cultura micênica, assim, começando aí a aparecer mais fortemente. Então, o que acontece? Os minoicos, como eu disse para vocês, eles eram um povo pacífico, tá? Então, nessa época, as cidades, no geral, elas tinham grandes muralhas, eram umas coisas assim, para proteger mesmo, eram fortes. Os minoicos não tinham isso, tá? Os minoicos não tenho como mostrar aqui para vocês tudo, mas eu separei um videozinho curto para vocês verem um pouco da arte, da vida dos minoicos, tá? Eles eram comerciantes, né? Todas as navegações, segundo os historiadores, vejam, só aqui, ó, tá vendo? Não tem elmo. É um adereço de cabeça, não é elmo. Então, eles eram grandes comerciantes e navegadores, muito prósperos. Tá? Por quê? Porque aquela rota, olha só, eles estão num lugar privilegiado, porque tem, olha só, da Ásia, vem pra cá, eles estão muito no meio do caminho aqui da rota de navegação. Então eles eram exímios navegadores. E, claro, muito prósperos, muito ricos. Profundamente espirituais, e aqui é que reside o grande lance, a religiosidade minoica, é onde a gente vai encontrar as origens aí do labirinto do Minotauro. Profundamente artísticos, e vocês vão ver, e igualitário. E aqui tem umas discussões. Algumas pessoas falam que não, que eles eram matriarcais. Outros não, que eram matrifocais. Matriarcais, dominação feminina. Matrifocal, não tem dominação, mas o foco é mais
igualitários. O fato é que os minoicos, eles separavam um pouco as coisas. Então, as mulheres, elas tinham uma importância espiritual muito grande, porque elas eram as sacerdotisas, elas eram líderes religiosos que tinham uma força tremenda, tá? E os homens, eles já eram mais ligados naquelas questões comerciais, negócios, prosperidade, né? Concretizar as coisas na vida. Obviamente que por isso a defesa de que eram igualitários, existiam sacerdotes e existiam mulheres comerciantes também. Mas o que predominava era isso. Então, eu separei aqui um videozinho para mostrar para vocês, um pouquinho só para vocês entenderem